Olá, e espero que tenha feito muito sentido para você esses três movimentos. Nós estamos muito esperançosos de como vai funcionar daqui para frente, porque, como a gente fala, existe muito conhecimento do mundo e arquitetar, organizar, conceitualizar cada um deles, como a gente usa na linguagem popular, dá nome aos bois, né? Então, por exemplo, todos nós sabemos da importância do sono. Só que existe a higiene do sono. Tá, mas tecnicamente, como que a gente faz a higiene do sono? Beleza, entendi quais são as técnicas, ferramentas da higiene do sono. Agora, como que eu coloco isso no meu dia a dia com base nessa mudança do comportamento? Então você vai percebendo que esses elementos, eles inclusive vão se misturando. Se você for parar para poder olhar aqui, você vai ver que eles se entrelaçam em algum nível. E existe um outro nível em que estão todos entrelaçados. Por quê? Porque você pode, por exemplo, tá ensinando o seu filho dentro da educação holística algo que tem a ver com os estudos dentro da mudança do comportamento. Ou então você pode focar muito mais em você dentro da sua mudança do comportamento e daqui do caça ao hábito, caso você já tenha um filho, por exemplo, que já saiu de casa, ou então não tenha tantas demandas assim com base em outros, embora a gente sempre ache que pelo menos um pouco dessa educação holística deveria estar sendo colocada em prática, mesmo que não seja dentro dos nossos conteúdos, pode ser de outros profissionais também, e esperamos estar trazendo muitos outros para cá, certo? Então, basicamente, eu quero aqui agora, para poder finalizar, te explicar como é que serão os próximos passos. Nunca esqueça da sua essência. Sabe quando o filho sai de casa, que ele pode estar lhe decepcionando? Por que o filho decepciona uma mãe? Ou o que é que acontece para um filho decepcionar um pai? Você sabe? É a quebra dos princípios. É sempre isso. O que causa decepção é porque não foi aquilo que você ensinou para ele. Então, se você ensinou, por exemplo, sobre não mentir, se você ensinou sobre a integridade, sobre ser verdadeiro, sobre ser amigo e abrir, por exemplo, o kimono, né, abrir o coração para a mãe, para o pai, você nunca mente para mim, e o filho chega para você e ele mente, desmente, fala de uma outra coisa, omite e tudo mais, você vai se decepcionar. Por que que você se decepciona? Porque você ensinou um princípio para ele. O princípio de ser verdadeiro, de ser íntegro e o princípio de não mentir. E quando esse princípio ele é quebrado, você percebe que ali existe um distanciamento entre vocês. E esse é um grande distanciamento que vem da essência, né? Que vem dos princípios, inclusive. Então aqui agora, eu quero finalizar esse tutorial pedindo para que você lembre dos nossos princípios, inclusive. Porque se você não tiver uma prioridade, você tá um pouco mais distante da gente, concorda? Uma prioridade para poder ajudar o filho, para poder treinar o filho. Se você não souber qual a sua prioridade da semana, do mês, você tá um pouco mais distante da gente, vivendo somente para poder ajudar, obviamente, construir, a ajudar o filho de uma forma mais genérica, mas não praticamente de um formato mais organizado, arquitetado, embasado e tudo mais. Se você, por exemplo, sabe que quer ajudar o seu filho a, por exemplo, estudar mais e você tira o celular do seu filho, você tá prejudicando, inclusive, por mais que ele vai estudar, mas isso daí vai ser uma ancoragem. Essa punição, por exemplo, ou recompensa é farinha no mesmo saco e não tende a funcionar. Sabe por quê? Freud já falava pra gente. Aquilo que falta é aquilo que se deseja. Se você fala, meu filho, se você não estudar, eu vou tirar o seu celular, ele, por não ter o celular, vai desejar mais ainda o celular. E pode ser uma causa de um futuro vício, por exemplo, porque é algo que ele deseja muito. Então entenda que a gente estudar, a gente aprender, usar um pouquinho do nosso tempo, mas ter uma rotina no nosso dia a dia vai proporcionar as maiores regalias que você terá. Então nós queremos que dentro desses princípios, ou seja, dentro de você encontrar uma prioridade e ainda nessa questão de tirar o celular do filho, imagina se o seu filho chega e fala o seguinte: "Tá bom, mãe. Pois então fica com meu celular que eu fico sem estudar". E aí, pode? Na verdade, só parece que funciona tirar o celular porque o filho quer muito o celular. E ele vai fazer de qualquer jeito, empurrar com a barriga, porque a gente não estimulou o verdadeiro aprendizado com técnicas corretas, criando o hábito e nem motivando do jeito certo. Então, existem algumas coisas que a gente percebe que tem dificuldades no dia a dia. A gente percebe que é complicado, às vezes, educar no meio de tanta gente que fala tanta coisa diferente pra gente. Eu tô no ramo da educação, vai fazer 9 anos agora. E tudo que eu vejo no Instagram ou em outros cantos aqui no YouTube trata-se sobre isso e eu só vejo as polêmicas. Muitas delas, inclusive, irresponsáveis, por não conseguir, às vezes, ensinar aquilo que realmente é alguma coisa. Por exemplo,
não entrar o caso aqui agora, mas sobre educação positiva. Existe um misunderstanding, né? Existe, por exemplo, um ruído de comunicação entre a permissividade, entre você deixar o filho fazer tudo e ele ser o príncipe da casa, com a educação positiva. A educação positiva não é o filho fazer qualquer coisa. Educação positiva, você pode ser firme, você pode até mesmo tirar alguma coisa do filho, mas a gente leva em consideração a individualidade. O filho tem um ponto de vista, ele tem autonomia, a gente leva em consideração e ainda assim depois a gente consegue de forma mais firme colocar eixo na onde a gente deseja. Então, existe muita coisa. E olha que eu não sou especialista na educação positiva. O que eu tô te dizendo é que existem muitas coisas na internet que merecem um pouco mais de atenção pra gente poder se aprofundar, pra poder estudar. E é por isso também que existe a nossa comunidade. Porque a gente quer fazer os grupos, né? Os mini grupos dentro do TDAH, o mini grupo dentro do projeto de vida, os mini grupos dentro de outras áreas que você queira desenvolver no filho, por exemplo. Então, nós estamos aqui para poder finalizar isso e dizer que sempre lembre dos nossos princípios. Se você não tem uma prioridade de alguma sabedoria que você quer aplicar no mundo, tem alguma coisa errada. E mesmo que seja urgente você tirar o seu filho do celular, tá, cadê o planejamento? Cadê o dia e horário que você vai ter uma conversa com o filho? Cadê o check, né, que é depois dessa conversa, o que foi que aconteceu? Melhorou, piorou? Ah, tirei o celular do meu filho, tá, mas o que aconteceu? O filho desejou mais o celular? Peraí, isso não tá funcionando. Porque o meu check, que é a minha verificação, eu tô piorando a relação do meu filho com o celular. E se eu, por exemplo, estudar mais e tiver mais sabedoria e encontrar que existem outras atividades que podem ser até melhores para o filho do que o celular, que ele deseje mais do que o celular e que faça bem para ele. Por exemplo, o filho aprender programação. Pode ser que o filho fique e desenvolva a programação, seja melhor do que jogar um joguinho com os amigos, por exemplo. E aí a gente vai estar substituindo alguma coisa que teoricamente é um pouco prejudicial ou muito prejudicial, dependendo do uso saudável do celular, das tecnologias, para estar desenvolvendo, por exemplo, o raciocínio lógico dentro da programação. Ou seja, substituir o hábito que nós queremos e achamos que é indesejável, pelo menos até um certo ponto, substituir é melhor do que somente tirar e fazer o filho ansiar e desejar mais aquele celular e ter o rompimento. Ou seja, verifica. Se você tá dando castigo, verifica o que tá acontecendo, leva em consideração a individualidade do filho, o que foi que ele percebeu com aquilo e como que a gente vai conseguindo conquistar aquilo ali melhor. Então, na dúvida, volta ao nosso princípio. E nós queremos uma coisa, que aquilo que sai da nossa boca consiga acontecer na vida real. Não é com todo mundo, mas aquilo que você identifica como sendo relevante, aquilo que você vê como algo que realmente vai agregar valor para a sua família, para você e para o seu filho, aquilo que você vê valor realmente aplica. Porque nós sabemos que o mais difícil dentro das tecnologias é aquele conhecimento que está sendo proclamado realmente acontecer na vida real. E a nossa tentativa de fazer esse tutorial aqui é para poder alinhar ainda um pouco mais a nossa relação, é para poder alinhar ainda um pouco mais os nossos princípios, caso tenha feito sentido para você. É a gente estar ainda mais unido, porque você entendendo essa importância do que a gente está proporcionando para você, dentro do ramo da educação, por exemplo, a gente que é mestre em aprendizagem, por exemplo, você deve imaginar que às vezes nós temos o conhecimento que, meu Deus, é impossível um aluno ir para a escola e não conseguir aprender. É impossível, é inadmissível um aluno ir para a escola e não tem técnica de estudo. É inadmissível um aluno ir para a escola e não saber como é que adquire novos conhecimentos de forma rápida e fácil. É inadmissível. Mas às vezes, dentro do cotidiano normal, do dia a dia, de uma educação que já não é muito boa, o que que a gente identifica? A naturalidade, parece que tá tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. É inadmissível não ter autocontrole, como por exemplo tem no teste do Marshmallow, e a gente não consegue muitas vezes proporcionar com que o filho espere um pouco agora para poder ter um prazer maior no futuro, no ponto de aprender alguma coisa nova que vai fazer bem para ele. Então entende onde é que eu quero chegar? Às vezes pra gente estar há 8 anos, né, quase 9 nesse ramo da educação, quase 9 não, né, já deu 9 inclusive agora, né? Então, só pra você ter uma ideia, o que eu tô querendo te dizer é que quando a gente tem essa profundidade do que o aprendizado é capaz de fazer no cérebro do seu filho e que ele vai ter pelo resto da vida, é inadmissível a gente não tirar um pouquinho do nosso tempo para conseguir aprender isso, porque isso é muito, mas muito importante. Se você conversar com algum dos nossos parceiros, como por exemplo de projeto de vida, você não faz ideia do quanto que é importante um projeto de vida.
A minha vida seria completamente diferente se eu tivesse um projeto de vida, completamente diferente. Então nós estamos aqui justamente para poder te explicar que isso que a gente está falando, de fato, é muito importante e vai trazer regalias e vai trazer benefícios pelo resto da vida do seu filho, para você e para sua família. Então, isso só acontece, todas essas regalias, todos esses benefícios só acontecem se você seguir os nossos princípios. Se você entender que isso é muito importante, se você colocar isso como sabedoria, se você verificar e conseguir corrigir a rota, se você tiver disciplina daquilo que fizer sentido, não é ter disciplina de tudo. Imagina o Netflix dos pais, né? Você tem um Netflix onde você assiste o filme que você quer, mas aqueles filmes que não lhe interessam tanto assim, você não precisa assistir. E tá tudo bem. O que nós queremos é isso. É ser uma série de conhecimentos e talvez tenham alguns que sejam muito mais importantes para você no seu estado que você tá agora, né, na realidade que você tem hoje, que vai ser muito mais importante do que outros. E tá tudo bem. Se esses são mais importantes, então pega esses e coloca como prioridade. Pega esse, estuda um pouco mais pela sabedoria, mesmo que seja depois daqui da gente, estuda por outros profissionais, por outros cantos, mas coloca em prática. Coloca em prática, corrige essa rota e conquista isso e tenha a disciplina. E para poder finalizar, lembra que eu falei, por mais paradoxal que seja, né? A gente vai finalizar com o nosso começo, que é justamente o último princípio, que é o compartilhamento. Se isso foi bom para você, se isso fez sentido para você, se isso melhorou a sua relação com o seu filho, ou então se melhorou a realidade do seu filho, compartilha isso, nem que seja com um comentário. É muito importante você entrar em ação. Se você chegar aqui, nos comentários aqui embaixo, você escrever o que você achou, seja do tutorial completo, o que você achou desse vídeo, você está entrando em ação. Você está dizendo para o seu cérebro que esse conteúdo, ele merece a tua atenção. Se você, por exemplo, for no nosso Instagram, você participar das nossas atividades, dos nossos exercícios, se você ver outros vídeos aqui e você entrar em ação, você curtir, você compartilhar, vai ser muito bom também. Então, procura um pouco mais isso, aquilo que é bom, compartilha. E como eu lhe disse, é o princípio da comunidade. E mesmo que não tenha nada a ver com a gente, utilize desse princípio do compartilhamento para poder conversar coisas que são realmente saudáveis, conversar coisas que são realmente prósperas, conversar coisas que realmente falam sobre projetos, sobre futuro, e não simplesmente outras coisas remoendo o passado, ou chorar pelo leite derramado, ou para poder ter um orgulho, ou para poder ter uma coisa que é desse jeito. Calma, tá todo mundo querendo progredir, tá todo mundo no mesmo barco dentro desse mundo aqui querendo ajudar a gente a sobreviver um pouco mais, a diminuir a desigualdade, a gente conseguir realmente ser próspero, ter uma saúde, uma sustentabilidade muito maior e tratando-se de treinar o filho, que a gente consiga abraçar tudo isso e eu espero muito que você tenha gostado daqui até agora e eu não perco por esperar como que vai ser os nossos próximos dias, meses e anos aí com esses três movimentos que nós daremos aqui prática todos os dias, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença